Saravá e boa noite. A orientação de hoje estaremos falando a respeito da continuidade da orientação que iniciei lá atrás sobre os 3 dias de escuridão e o fim do mundo. Então, para as pessoas que estão assistindo, que estão vendo essa minha explanação que se inicia agora, precisa, para pegar o contexto todo da situação, ir ali atrás e ver a minha primeira explanação, a primeira parte disso. Muito bem. Dando continuidade dessa situação dos 3 dias de escuridão, muitas pessoas questionaram a respeito como eu faço para com as velas, para com o fósforo. Quantas eu compro? Quantas eu tenho? Como eu faço para poder consagrar, abençoar essas velas? Bom, a resposta a respeito disso, se são 3 dias de escuridão, vós pode optar em ter velas palito, vós pode ter vela de 7 dias, sempre brancas, certo? Nada de vela colorida, vela branca. E de preferência de uma boa qualidade. E os fósforos? A mesma coisa. Fósforo é fósforo. Só que tem aqueles fósforos que quase vai riscar 3 ou 4 para poder acender um. Né? E tem aqueles que têm uma melhor qualidade. A quantidade de vela. Vamos partir por aí. É vós que vai definir. Vós pode comprar aquilo que são 1, 2, 3, 4 maços de vela, ou comprar elas soltas em casas que vendem as velas soltas, velas palito, e ter ali para poder clarear, para poder manter claro aquilo que seja o ambiente onde vós se encontrarem nas vossas casas. E ter aquilo que é a vela, uma vela de 7º dia. Por quê? Porque a vela de 7º dia, ela dura mais. Ela foi construída para durar 7 dias. Mesmo que tem ressalvas sobre esse assunto, dependendo da situação energética, dependendo do ambiente, dependendo se tem corrente de ar, dependendo se é muito quente, o agir dessa vela, em termos daquilo que é tempo, tem velas de 7 dias que podem ser consumidas em 3, tem vela de 7 dias que dura até 14 dias. Tudo vai depender de uma série de situações. Tem pessoas que podem escolher, não vou comprar velas palito, eu vou comprar aquilo que seja 3, 5 velas de 7 dias, que daí eu distribuo ela em locais apropriados. Só que é muito sabido para aqueles que já têm um certo conhecimento que a vela de 7 dias clareia de forma diferente do que é uma vela palito tradicional. A vela palito, ela vai ter uma luminescência maior. Às vezes vós fala, não, eu vou comprar ali 3, 5 velas de 7 dias, porque daí vai ter essa vela de 7 dias onde eu vou estar concentrada nas minhas orações, enquanto tudo esteja acontecendo. No que diz respeito a esses 3 dias de escuridão. E daí eu vou colocar uma em um cômodo, a outra no outro, para que o ambiente esteja razoavelmente iluminado. Só que, como eu disse, a vela de 7 dias, ela não causa uma luminescência grande, é reduzida. Outras pessoas podem preferir comprar, olha, eu vou ter ali uma vela de 7 dias, ou 2 ou 3, mas vou também ter uns 2, 3 maços
de velas palito, porque uma vela palito então vai clarear bastante. Claro que uma vela palito, se for aquela comprada solta, como em casas que vendem artigos religiosos, de Umbanda, por exemplo, uma vela comum, palito, daquela fina, ela dura em torno de 4 horas. Aquelas um pouco mais grossas, palito também, que são um pouco mais compridas, elas vão durar até 10 horas. Vós tem essa possibilidade de poder fazer essa gestão. E daí, muito bem, identifiquei aquilo que sejam as velas. E o fósforo? Compre um maço de, né, ali aquilo que é um pacote, que vem ali várias caixas de fósforo. Por quê? Porque custa pouco, quase nada. Então, antes sobrar do que faltar, correto? Muito bem. E como eu faço com a situação de poder abençoar, consagrar essas velas? Vai do dispor, vai daquilo que seja a fé que cada um manifeste. Como assim? Tem pessoas que vão preferir levar a sua paróquia ao padre, ao pastor, né, ali, que consagre essas velas. Vós não precisa dizer para que é que vós quer que consagre, simplesmente diga que vós quer ter então consagrado, ungido essa vela e esses fósforos para o momento que vós estiverem em orações nas vossas casas, vós tenha algo ali abençoado. Não precisa dizer a respeito do que é, do que não é, para não gerar especulações nem, né, falatórios em torno disso. Outras pessoas vão preferir levar para o padre, para que o padre então ali abençoe. Outras pessoas também podem optar em consagrar as suas velas. Ah, mas isso tem validade? Eu não sou padre, eu não sou freira, eu não sou pastor, não sou pastora. Eu posso? Claro que pode. Como eu posso fazer isso? Pois vai invocar, pois invoca o Todo-Poderoso. Eu invoco o Todo-Poderoso, invoco a sua lei maior e a sua justiça divina, e consagro essas velas, mesmo que elas estejam embaladas, que elas estejam todas ali. Eu consagro essas velas, eu consagro esses fósforos nessas forças, para que eles estejam abençoados, para que eles estejam imantados com as forças espirituais de luz, de amor, de misericórdia, de compaixão, de proteção, de amparo, de sustentação. Vós já fez a consagração. Se para cada um de vós, se vós perguntarem, mas eu posso colocar uma vela palito, e daí em volta dessa vela palito eu posso colocar essas outras velas, para que essa vela palito consagrada antes, que vós vai usar a mesma consagração para essa vela palito. Daí vós vai pegar e daí vai colocar as demais velas em volta, não tão próximo, pelo menos no mínimo um palmo de distância, certo? Em volta, em torno dessa vela branca, para que o tempo que essa vela branca for queimando, então aquilo vá se imantando cada vez mais. Porque daí vós acende aquela vela palito, que está consagrada já, vós pode consagrar antes mesmo de acender, não precisa acender a vela para depois consagrar. E daí vós vai dispor em torno dessa vela as velas que vós quer que estejam abençoadas, consagradas. Por quê? Porque o tempo que ficar queimando a vela, então essas velas vão ser mais e mais imantadas com esse propósito, certo?
Mas só a consagração também já é o suficiente. Fora isso, vós pode também, muitos questionaram a respeito, e a água? Eu posso ter uma água, eu posso consagrar a água? Pode. Tanto pode como deve, não tem problema nenhum. A mesma situação das velas, vós pode pedir para que o pastor, para que o padre abençoe e consagre aquela água. Ou vós pode fazer como a situação das velas, que vós pode consagrar junto com as velas e com os fósforos, que vós vai acrescentar o elemento água. Certo? Então, aí está respondido essa questão. Agora, vamos para outro fato importantíssimo. Que também foi questionado. Muito bem, seu Marabô. E se eu tiver no meio da rua? Se eu tiver ido comprar o pão para tomar o café da manhã? Se eu tiver ido ao mercado para fazer uma despesa? Se eu tiver no trabalho? Se o meu trabalho implica estar viajando, estar longe? Se eu estiver na estrada, o que eu vou fazer? Eu estou lascado? Vamos por parte. Falei a respeito porque muita gente quer ter a situação das velas. É algo que é dispensável? Não direi que pode ser dispensável, porque essas velas consagradas vão servir para muitas situações. Não só para os 3 dias de escuridão. Uma vela consagrada, ela serve para muitas situações. Situações que impliquem perigo, necessidade que está ligado à saúde, proteção própria, conexão com o divino, com as forças da lei maior e da justiça divina. Mas muito bem, e daí o que eu faço? Para onde eu for, eu levo ali uma bolsa, uma sacola com essas velas e esses fósforos? Depende. Depende da condição que vós tem aqui. Porque quem acompanhou a orientação que eu iniciei lá atrás a respeito dos 3 dias de escuridão e a respeito do fim do mundo, vai ver ali uma explanação e colocações precisas, bem pontuais, que eu vou dizer de uma forma resumida, bem depressa, bem rápido. A situação dos 3 dias de escuridão não é o fim do mundo. Não é a situação que para os cristãos como um todo está ligado ao Apocalipse, lá no livro de Revelação. Essa situação dos 3 dias de escuridão está ligado a Yahvé, está ligado aos arcontes, está ligado aos grandes das trevas e aos magos negros. Yahvé, mas Yahvé não é lá Deus? Já falamos sobre isso, não só nessa orientação anterior sobre os 3 dias de escuridão e o fim do mundo, mas em outras situações já falamos ou iniciamos a falar sobre essa situação de Yahvé, que Yahvé é um Deus, mas ele não é o incognoscível, ele não é o todo-poderoso, ele não é o criador de todas as coisas, daquilo que existiu, daquilo que existe e ainda existirá. Não é a perfeição, não é toda a misericórdia, toda a compaixão, não é todo o amor incondicional. Yahvé é um ser dimensional, assim como as situações que ligam a arcontes, tá? Esse ser está ligado a essa experienciação aqui, nesse planeta Terra, nessa terceira e quarta dimensão de espaço e tempo,
e eles são limitados a essa parte da criação. Eles não têm livre trânsito ou podem se movimentar por outras partes da criação a não ser esse espaço-tempo. E eles têm como propósito fazer o quê? Manipular, um propósito de lhe enganar, de iludir. Para quê? Como assim Yahvé? Que não é só o nome dele, não é só Yahvé, ele tem 72 nomes. Podemos dizer 73, porque essa terminologia muito usada em várias partes do mundo atualmente, Deus também está ligado a Yahvé, certo? Esse Deus não é o incognoscível, o inominável, o imensurável, o dono de toda a majestade. Yahvé é o Senhor dos exércitos, certo? Já diz tudo. O Senhor da guerra, que tem muitos nomes: Elion, Enlil, Yahvé, Adonai. Tem vários nomes, Yahvé. Com o passar dos tempos e situações pontuais, que não cabe aqui entrarmos nela, tem muitos nomes. El Shaddai, Kadosh, tem várias terminologias que estão relacionadas a Yahvé. Qual o propósito? Ele também é algo criado pelo incognoscível. Justamente o que? Para essa sala de aula onde os seres humanos vêm aqui experienciar, vêm aqui se capacitar através daquilo que é o sentir. Sentir o quê? O que é a raiva, o que é a paixão, o que é a disputa, o que é essa situação de desequilíbrio físico, né? Que vocês conhecem como doenças, o que é raiva, o que é ganância, o que é arrogância, o que é prepotência, o que é também compaixão nesses níveis mais densos da criação. Porque antes de cada um entrar aqui nessa sala de aula, de quem encarna aqui a primeira vez ou está em um processo de reencarnação, quando eles chegaram aqui, antes de entrar, antes de se inscrever, vamos dizer, para acessar essa sala de aula, essa parte de ensinamento, que todos os seres humanos então passarão, muitos já passaram e muitos ainda passarão, todos já sabem. Todos sabem sobre guerra, sobre fome, sobre inveja, sobre feitiçaria, sobre tudo aqui que está se manifestando na Terra. Todo mundo sabe a respeito de tudo. Porém, como divina essência, todos sabem, mas não experienciaram o sentir, os efeitos disso em um nível de densidade como é esse plano encarnatório. Por isso essa sala de aula. E cada sala de aula, porque tem os seus professores. Por isso utilizamos essa terminologia, essa alegoria, essa comparação, para que vós tenham uma facilidade de entendimento e compreensão daquilo que acontece. Então Yahvé vem criado pelo incognoscível, pelo todo, para aplicar esse tipo de condição ao ser humano, porque o objetivo, um dos pilares principais do ser humano encarnado e posteriormente para aqueles que desencarnam e ficam presos aos planos astrais, independente que seja planos astrais inferiores ou superiores, todos estão dentro desse campo de ação, é não serem mais influenciados ou manipulados, enganados.
Porque um dia na história da criação, cada um de vós, sem exceção, mesmo para grandes das trevas, que são espíritos humanos densificados, assim como quiumbas, assim como trevosos, que vós conhecem, a terminologia está ligada mais a religiões espiritualistas, que lá para os cristãos serão os diabos, que são espíritos humanos densificados, movidos pelo espírito de vingança, de vício, de luxúria, de ignorância, de intolerância, todo tipo de situação de guerra. Até mesmo eles, em algum momento, vão evoluir o suficiente, vão se capacitar suficientemente, vão se libertar desse ciclo vicioso material de apego e dependência, para um dia retornarem perante esse Todo-Poderoso, que é Pai e Mãe de cada um de vós, que não é Yahvé, para assumir o cúmpito pelo qual cada um foi criado. Cúmpito esse perante a criação. Para aqueles que então ouvem falar que o ser humano é a escória, é o resto que sobrou, né? É a impureza, é tudo aquilo que é de ruim na criação, isso é uma tolice, isso é uma bobagem. Isso deve ser desmistificado, isso tem que cair por terra. Porque não adianta, como muitas pessoas estão dizendo por aí e afirmando que estão recebendo conexões, estão recebendo mensagens de supostos seres celestiais, espirituais, de que isso, aquilo e aquilo outro condiz com a verdade, que não, que o ser humano não pode estar preso às religiões, mas de contraparte está dizendo que o ser humano também é algo ali como se foi jogado, como, né, como se tivesse abandonado à sorte. Tem muita coisa sendo dita por aí que não tem fundamentação, que não condiz com a verdade. Verdade essa que mestres que estiveram aqui, com trabalhos específicos, todos disseram e afirmaram o único caminho para poder sair dessa situação de dependência, de apego, de ilusão, é a verdade. Não, não é não, seu Marabô, é o amor. Exatamente, mas o verdadeiro amor só pode ser manifesto a partir do momento que se tem conhecimento. Esse conhecimento é sabedoria, e essa sabedoria é a irmã que revela essa irmã oculta que chamamos de verdade. Verdade essa absoluta? Não, porque a verdade absoluta só se encontra no todo, no incognoscível. Toda a verdade que o ser humano possa manifestar, tanto o ser humano como outras criaturas criadas pelo Todo-Poderoso, só poderão experienciar uma verdade relativa ao ponto que se encontram de caminhada, de evolução consciencial e também em condições que se encontram de experienciação em determinadas dimensões, em determinados orbes, como a Terra, que são essa que usamos como exemplo de sala de aula, porque cada um de vós lá atrás, encarnados, chegou um momento que vós foram colocados em escolas para ir se qualificando, e daí ano após ano, ano letivo após ano letivo, vós aprende matérias
tem uma nota específica e quando se atinge aquela nota específica, vós vai para outra sala de aula, vós vai, né, vós sobe um degrau, tem uma evolução e vai estudar novas coisas, se qualificar né, a novas situações. Se não alcançou aquilo, então vai se tornar repetente. Então essa situação que utilizamos da escola, do qual o uniforme de cada um de vós é esse corpo físico, certo? É algo muito plausível, é uma alegoria muito apropriada para facilitar o raciocínio de cada um de vós. Esse professor Yahvé, ou esse Deus que todo mundo está acostumado a adorar, a louvar, a estar rezando, direcionando ali a sua manifestação de fé, que cada um tem a sua, com diversos nomes, pode ser Brahma, lá em situações né, de culturas orientais, ou outros, como eu já falei aqui há pouco, é Yahvé, é esse ser dimensional que está ligado somente a essa parte da criação. Ele não tem livre trânsito para ir aonde quiser na criação, em outros universos, em dimensões das mais variadas ou possíveis de poder conceber mentalmente. Mas é um professor que ele foi criado com esse propósito. Porque vós precisam, porque em algum dia, em algum momento, vós estarão assumindo um cúmpito nessa criação. Que continua expandindo, que continua aumentando. Porque estamos falando de múltiplos e múltiplos universos. Precisa-se, então, de seres qualificados. Quais seres? Justamente essas pequenas frações do incognoscível, essas pequenas manifestações do incognoscível, esses pequenos fractais que é cada um de vós. Então, quando vós se encontram nessas situações limitantes que se encontram, devido ao quê? A programações limitantes, nefastas, que acorrentam, que aprisionam, que condicionam o ser humano a aceitar, a baixar a cabeça e aceitar que ele não é nada, que ele não é merecedor, que a única coisa que ele é merecedor é de sofrimento, que tem realmente que sofrer para conquistar alguma coisa na vida. Veja que o próprio Buda, lá há 600 anos, 6 séculos aproximadamente antes da vinda de Jesus Cristo, ele se certificou, ele comprovou que o sofrimento existe, mas o sofrimento não é um requisito necessário para a evolução. Não um sofrimento na qual vai passar a vida toda como se fosse um constante sofrimento. Aquilo se torna um hábito, sofrer-se. Esse sofrimento só se torna algo aplicável, porque ele existe, quando a pessoa quer dar murro em ponto de faca. Porque o problema não está em errar ou deslizar, ter deslizes no seu caminho, porque vós vai ter, todos têm, sem exceção. A questão é não permanecer no erro. Então esse professor Yahvé, ele não é o demônio, ele não é o anticristo, ele não pode ser visto como um inimigo. Muito pelo contrário, porque se ver dessa forma, está completamente iludido também. É simplesmente saber esse fato que ele aplica esse tipo de situação para que vós consigam, por conta própria, porque cada um de vós tem em suas constituições de divina essência tudo o necessário para manifestar aquilo que seja preciso. Não tem ninguém aqui que não tenha condições de manifestar aquilo que seja preciso, desde que cause, que promova essa abertura para que as coisas comecem a acontecer. Essa abertura vem do quê?
de nascer de novo, como disse Jesus lá a Nicodemos, que o ser humano, para acessar as coisas ali do Pai, desse Todo-Poderoso, precisa nascer de novo. Por que nascer de novo? Abandonar esse velho modus operandi, porque se vós vem passando anos e décadas na qual o hábito, o costumeiro da vida de vós é sofrer, é se frustrar, é se decepcionar, é não sair do lugar, é não ter vitórias, então tem algo errado. Isso não é óbvio para vós? Não, porque eu sei que para conseguir algo tem que se comer o pão que o diabo amassou. Quem disse isso? Sabe quem diz isso? Dogmas e doutrinas. E quando eu falo isso, eu não estou me relacionando ao sagrado que está contido dentro de religiões, mas sim a daquilo que está desse ponto para baixo, que são outros seres humanos tão necessitados de experienciar e de se capacitar como qualquer um de vós, só porque estão com títulos de padre, de pastores, de monges, de pais de santo, de mais não sei o que. Então vós acham que essas pessoas, mesmo que tem alguns ainda que têm a ousadia de dizer que são únicos representantes de Deus na Terra, de uma certa forma não deixa de ter um fundamento, porque estão sendo representantes desse Yahvé, não do incognoscível, certo? Esses seres humanos encarnados é que criaram dogmas e doutrinas, que criaram essas regras, que fazem a base daquilo que é o manifestar dos conceitos sociais, dos conceitos legais também, ligado às leis que são aplicadas na Terra. Assim como a educação que cada um de vós recebeu da sua família, vem desses conceitos sociais, vem desses conceitos de dogmas e doutrinas, vem de conceitos de religiosidade e não de espiritualidade. E a culpa é de quem então? Do seu pai, da sua mãe, ou do seu avô que lhe criou, ou tio, ou algum outro responsável? Não, porque eles também sofreram a mesma situação. Só que cada um tem oportunidades para poder questionar, para poder começar a observar e ver que as coisas não, que falta muita coisa, que tem muita coisa que não está sendo explicado. E devido a isso, muita gente tem procurado respostas, mas procurado respostas fora de vós. Quanto mais vós busca fora de vós, mais distante vós estarão da verdade, porque essa verdade se encontra dentro de cada um de vós. É uma jornada interna. Sendo que muita gente está se distanciando dessa verdade, buscando lá em teologias que não vão lhe trazer respostas, somente teorias de tentar explicar o porquê Deus, o porquê da fé, o porquê disso, o porquê daquilo, para causar essas justificativas. Então, teologia não está em sintonia com aquilo que seja verdade. Filosofia, nos dias de hoje, do aqui e agora, também não. Outrora sim, porque tinha outros objetivos, tinha outros alicerces, dos quais não tem hoje. Hoje é só como papagaios repetindo aquilo que foi dito há alguns milênios atrás, há 2000 anos atrás, por grandes mentes livres e pensadoras, altamente qualificadas, que muitas das vezes, quando se era perguntado, mesmo em âmbitos onde já existia um certo nível de egos inflados, que estavam em busca de aplausos e reconhecimentos, poder, questionava a uma dessas mentes pensantes: o que vós acham sobre isso? Então, com toda a sabedoria,
se respondia: só sei que nada sei. Fiz esse apanhado geral para que vós entenda essa situação de uma forma resumida como um todo. Que não vejam Yahvé como algo ou alguém ou alguma coisa a se combater. Não, não tem que ser combatido. Primeiro de tudo, Yahvé nem arcontes tem autoridade e poder sobre cada um de vós, a não ser da sugestão. Ninguém tem autoridade em cima do ser humano. Estou falando do seu ser verdadeiro, da sua divina essência. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem nenhuma outra manifestação espiritual. O ser humano, como divina essência, como ser que é, quando está fora desse âmbito da matéria, está livre, despido dessa roupa. Se ele devesse obrigação, respeito ou atuação direta, é só do Todo-Poderoso, do Incognoscível, que não o faz, porque já capacitou o ser humano para resolver as demais coisas. Então o ser humano não só experiencia, vem experienciando de sala em sala de aula, né, de locais e mais locais das criações, dos universos, certo? De dimensões, não só para capacitar-se, para sentir, para experienciar em âmbitos densos, onde tudo está para se desenvolver, para se expandir, para melhorar, para evoluir, no conceito geral, mas também para trazer soluções, porque o ser humano então tem poder, mesmo quando encarnado nesse corpo físico, o ser humano pode influenciar até o sétimo céu, a sétima esfera superior, quando ele se torna iluminado, quando ele sabe quem verdadeiramente é. E para escapar dessa situação, não precisa se tornar o iluminado. Não. Se escapa antes mesmo de chegar a essa situação. Basta que a pessoa já esteja desperto e já esteja vivendo essa nova vida, já tenha nascido de novo. Ponto. Porque tem muita coisa a se dizer sobre isso. Senão a coisa se torna muito extensa e cansativa para vós. Muito bem. Então esses 3 dias de escuridão está relacionado a Yahvé, arcontes e grandes das trevas. Por qual motivo? Para ver quem continuará comandando essa situação, ser esse professor principal. Porque a terminologia lá, das maneiras que é chamado, que é um dos nomes de Yahvé, é justamente Elion, é o comandante, aquele que está comandando os demais Elohims, certo? Que nessa, vamos dizer, nessa disputa que houve lá atrás, justamente está no comando devido a isso. Só que estão unidos essas forças, aquilo que é Yahvé, arcontes e grandes das trevas. Porque cada um quer uma porção da situação. No caso dos grandes das trevas, que são espíritos humanos, Yahvé não é um espírito humano, não tem a mesma divina essência que cada um de vós tem, muito menos aquilo que seja arcontes. Eles são seres dimensionais. O ser humano é multidimensional, por isso pode se locomover e experienciar em infinitas partes da criação, desde o mais sutil ao mais denso. O ser humano pode ir aonde é a morada do arcanjo, como também pode descer aonde seja a morada dos grandes das trevas, em esferas inferiores. Ele pode transitar pelos planos astrais, que não é criação do Todo-Poderoso, do Incognoscível, mas sim uma criação da própria mente humana.
planos astrais, inferno, umbral, toda essa situação, submundo, tudo é uma manifestação utilizada da sua capacidade, da capacidade que cada um tem de manifestar a criação, de criar, ter o poder de criação. Como cada um de vós está aceitando se manter nesse patamar de insuficiente, de pequena criatura, de não merecedor, o potencial que vós tem à disposição está sendo usado por alguém. Adivinha por quem? Por Yahvé, por Arcontes e por Grande das Trevas, para manterem aquilo que é a criação dos planos astrais, inferior e superior. Que é, por sinal, muito vasto. Muito vasto. Parte dessa criação vem justamente de um inconsciente ou consciente coletivo, da qual a maior parte, vamos dizer, a maior parte das pessoas encarnadas hoje em cima da Terra, mais da metade está ligado a âmbitos cristãos. Então acreditam em um inferno, acreditam, né, em uma situação de penalização. Então cria esse ambiente, essa forma pensamento que se torna um instrumento. Um instrumento criado para manifestar penas criadas pela ignorância da sua própria manifestação mental. De que, não, eu roubei, então eu sou merecedor de pagar determinada coisa. A parte do fato, aquilo que tem a situação da lei maior e da justiça divina, ação e reação, causa e efeito, que isso se manifesta aqui na Terra. Essa é uma outra situação. A situação de magnetismo, de afinidade, que vai conduzir cada ser humano após desencarnar em planos astrais para onde ele vai ou deixa de ir, está relacionado com essa afinidade. Se a pessoa é um pervertido, passou a vida toda pervertido, mesmo conseguindo esconder da sociedade, manter uma fachada de pessoa honesta, de pessoa de bem, isso e aquilo, mas foi um pervertido, quando ele desencarnar, por afinidade magnética e vibratória, ele vai ser arrastado para algo correspondente, onde vai ter outros pervertidos, que daí lá ele vai saber o que é aquilo sobre perversão, que não é só divertimento ou aquilo que esteja ligado à luxúria ou desenfreio de sexualidade. Tem muita outra coisa. Então temos essa situação. Para quem vai comandar a partir disso? Se vai ser os Grandes das Trevas, se vai ser Arcontes, se vai continuar Yahvé. Por isso vai ter esses 3 dias de escuridão. Para as pessoas que começam a abrir as portas para a verdade, o que vai acontecer? Não importa onde vós esteja, se vós estiver na rua, se vós estiver dirigindo, se vós estiver viajando, se vós estiver fora de casa, quando tudo isso começar a acontecer, porque vai acontecer, vós estarão amparados pela espiritualidade, pelos agentes da lei da justiça divina, que estão ligados ao incognoscível, estão acima de Yahvé. O bem da verdade é que cada um de vós, como condição de divina essência, já são muito maiores que Yahvé. Aquilo que Yahvé sempre manifestou é algo que podemos comparar a dons psíquicos, de poder comandar fenômenos da natureza, de poder comandar a corrente, né, o fluxo das águas, a direção dos ventos, poder manifestar ou parar aquilo que é uma condição de terremoto, telecinésia, comandar o fogo. São situações que o ser humano pode, encarnado,
desenvolver o despertar, porque muitos o fizeram. E só de fazer, mesmo encarnado, estando aqui nessa densidade, já se tornam maior do que os deuses. Porque o ser humano, onde foi criado, a esfera onde o ser humano foi engendrado, está acima da esfera dos deuses. Encarnado, o ser humano já pode manifestar aquilo que é uma condição superior à dos deuses. Mas, repito, essa situação não é para ter Yahvé como inimigo, é simplesmente para reconhecer que ele é um professor, que ele está, de todas as formas, cumprindo o papel pelo qual ele foi criado. Ele foi criado para isso, para capacitar o ser humano. Ele está a serviço da evolução do ser humano. A verdade é essa. Certo? Então, quem estiver em ressonância com a verdade, que estiver trilhando o caminho da verdade, que dá essa abertura, começa a se libertar dos grilhões, das correntes, das amarras de dogmas e doutrinas, desses conceitos que vem vivendo anos, décadas, que só tem acarretado sofrimento, limitação, frustração, depressões, insatisfações, tudo aquilo que se for fazer um balanço, vai ver que aquilo que é pejorativo, aquilo que é constrangedor, é a maior parte. Quando começam a tomar atitudes sólidas, verdadeiras, para ir substituindo esses hábitos, que é como ali tivesse que substituir a sua alimentação. Aquilo tem que ser gradual, vai substituindo uma coisa danosa por outra que agregue. É assim, é um passo a passo, tudo leva tempo. Ah, mas e se isso acontecer amanhã? Não, não vai acontecer amanhã. Só que não tem como se dizer que dia será. Aí entramos em outro ponto, que tem pessoas, até que se dizem médios, que dizem, olha, isso vai acontecer, né? Vai ser esse ano, vai ser tal mês. Não acreditem nessa situação, que são só previsões. Assim como a previsão que tem, a previsão do tempo, que muitas das vezes diz, olhe, vai chover e não chove nada, o sol permanece limpo. É uma probabilidade que alguns médios podem captar, mas aquilo não está certo, não é uma sina, não é um bater de martelo. Certo? Não é ao alcance de nenhum encarnado o dia e a hora em dizer isso. Então não acreditem, não caiam nesses contos do vigário. Que por mais que alguns tenham boas intenções em poder alertar, mas não passa de boas intenções. Porque Yahvé também está agindo com boas intenções. Assim como os arcontes com as suas tecnologias de implantes no corpo, no duplo etérico. Implantes, chips, para poder fazer diversas situações. Que não vem ao caso falar também, vamos ter ali momentos de poder entrar nesse assunto mais específico. Então, no momento que vai se encontrarem na rua, ou dirigindo, ou lá trabalhando, e vós estão nesse caminho da verdade, vós receberão o suporte da espiritualidade, de agentes da lei e da justiça divina, que são muitos. Não só são nós os guardiões, os Exus, existem incontáveis. Que vão poder fazer com que vós chegue nas suas casas em segurança, mesmo que vós esteja vendo o acontecer de várias situações que podem chocar cada um de vós, mas para quem tem a fé, para quem sabe aonde está pisando, que está pisando em cima da rocha e não em cima da areia, ele sabe que nada vai passar com ele. E os meus familiares, se eles não acreditarem, e daí eles vão padecer? Só o tempo dirá.
Aquilo que é o fato é que quem não estiver com a correspondência com essa verdade, que é a única que liberta de todo tipo de situação, provavelmente irá sofrer alguma investida. Isso não é uma ameaça, não é uma manipulação, não, porque só existe, não é isso, não são palavras do Marabô, do Tranca-Ruas ou da Maria Padilha. Isso foram os grandes mestres que passaram em cima dessa terra que mesmo afirmaram isso. Os mesmos mestres que cada um de vós tem ressonância, tem afinidade, como Jesus, que muito aqui é falado por nós porque é o mais conhecido, é o mais próximo do momento que vós se encontram no aqui e agora. Certo? Então vai ter a situação de quem está preso a dogmas e doutrinas, preso a esses grilhões por completo, as pessoas não abriram a porta para a verdade, e daí a única maneira de eles poderem vamos dizer, se livrar dessas investidas será através dessas velas, através de estar em suas casas, porque se não estiverem, onde eles estiverem, eles vão sofrer investidas das mais diversas, certo? Tanto de investidas tidas como espectrais, ligado a algumas qualidades de espíritos, como também aquilo que são de outros encarnados, que estarão sendo utilizados como marionetes para agredir ou tentar fazer investidas sobre essas pessoas, certo? A respeito da situação do fim do mundo, então já sabemos que essa situação dos 3 dias de escuridão não está relacionada diretamente com a situação do fim dos tempos, lá que contém, muitas pessoas conhecem através do Apocalipse, ou através de outras culturas mais antigas que já falavam sobre um final de um grande ciclo. O que é o final de um grande ciclo? Nós falamos o final de um grande ciclo é um espaço de tempo de cerca de 1 milhão de anos, na qual existe diversas experiências, diversas manifestações, todo o tempo disponível para que qualquer ser que aqui o venha experienciar tenha condições de poder evoluir, de poder, vamos dizer, passar de ano, vamos colocar esse termo para que vós entenda direto. Estamos chegando ao final de um grande ciclo desse. E quando vai acontecer o fim do mundo? A mesma situação, ninguém sabe o dia nem a hora. Aquilo que eu posso afirmar para vós é que não é amanhã, nem depois da manhã, nem o ano que vem. Isso está em transição, isso está em andamento, porque os sinais estão em toda parte. Só não vê quem está tapando o sol com a peneira. Não, seu Marabô, seu Tranca-Rua, Dona Padilha, ou quem quer que seja. Terremotos sempre existiram, porque é natural do planeta. Sim, é verdade, vós tem toda a razão. Só que se vós pesquisarem e verem a intensidade e a quantidade de terremotos que vem de forma crescente acontecendo, algo que antes era esporádico, acontecia uma vez aqui, outra vez ali. Essas coisas têm se manifestado de forma mais intensa. Onde não existiam tornados, hoje existe. Onde não existiam furacões, hoje existe. São muitas situações que estão bem evidentes, certo? Até mesmo aquilo que é comprovado cientificamente, que é a mudança de colocação, de posicionamento daquilo que são os polos magnéticos da Terra, que a ciência mesmo, através da geologia,
já certificou que isso aconteceu outras vezes na história deste planeta, na evolução deste planeta, e que a verdade é que já deveria ter acontecido essa mudança novamente, já está atrasada. Quando só o simples fato de ocorrer aquilo que é essa mudança de posicionamento dos polos magnéticos, que eles dizem a inversão dos polos, porque movimentar o polo magnético, isso já está em andamento de algum tempo, e para aqueles que pesquisam vão encontrar que onde então há anos atrás o polo magnético da Terra estava em um lugar, isso já caminhou centenas e centenas e centenas de quilômetros. Só o simples fato de mudança de polo magnético já acarreta em uma série de cataclismos naturais, que são situações que acontecem dentro da geologia do próprio planeta. Quando for tido essa situação do final dos tempos, que é o final, o encerramento desses grandes ciclos, que é a passagem de um final de um ciclo, de um grande ciclo, para o iniciar de um outro ciclo. A nova Terra, né? Um salto para uma outra dimensão. Quando fala outra dimensão, é a respeito consciencial, vibratório. Então a Terra, como um ser vivo, que também tem o seu campo áurico, também tem o seu campo vibratório, também tem o seu coração que pulsa, também continua evoluindo. Então essas situações, do fim do mundo, o que vai acontecer? Vai acontecer tudo o que tem que acontecer. Vós não tem que estar preocupado com isso. Esteja preocupado com aquilo que é fatídico, aquilo que cada um está passando aqui e agora. Porque se vós não vivem o aqui e agora, como será o futuro? Quando realmente essas coisas se apresentarem, o que provavelmente muitos de vós ainda não estarão nem mais encarnados. Então eu posso ficar tranquilo, eu vou fazer tudo que eu quiser, né, seu Barabô, né, seu Tranca-Rua, né, dona Padilha, né, seu Maioral. Vós é livre, vós são livres para fazer o que quiser. Se vós quiser tacar fogo na sua casa, vós taca. Se vós quiser cortar o cabelo, vós corta. Agora, não pode chegar lá no momento e depois começar a jogar a culpa para um, para outro. Ai meu Deus, isso ou aquilo, porque não vai adiantar. Todos vós têm tempos para poder, tem tempo suficiente para poder se preparar, tanto para uma situação que será mais geralmente um fato isolado, que será os 3 dias de escuridão. Isolado, que eu digo, não vai ser em um local só, isso vai ser em toda parte. Mas não diz respeito ao final desse grande ciclo. As pessoas têm vendido desgraças, desastres. As pessoas têm sobrevivido falando de tudo aquilo que não presta. E veja, informações são informações. É um alimento, é energia que vós aceita entrar dentro do vosso ser, dentro desse corpo, dentro do seu campo áurico, dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu caminho. Se vós está assistindo, está abrindo espaço para aquilo que é violência, todo dia assistir violência, todo dia assistir desastre, todo dia está ligado a uma profecia que alguém tem que falar, porque todo mundo está falando, todo dia tem um desastre, todo dia tem uma calamidade, vós passam a viver a calamidade, vós passam a viver o desastre, vós passam a viver a violência, porque é disso que vós estão alimentando, disso que vós estão cheios, é isso que vós estão vibrando, e não são os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem, por correspondência, por magnetismo.
Esse é o porquê a maior parte de vós está em uma condição, uma parte, 50% é ligado a situações de programações limitantes, situações de dogmas e doutrinas, que se estendem para condições ali sociais, educacionais. Não que a pessoa tem que virar as costas para a educação, não. São conceitos como de disputa, de que só vale o primeiro lugar, o segundo lugar é o primeiro perdedor, de que todos estão procurando o topo, todos estão procurando ser reconhecidos, aplaudidos, porque ser reconhecido, ser aplaudido, isso transmite o quê? Uma sensação de poder influenciar, que é daí onde homens e mulheres vão ser favorecidos, da moça bonita, do moço bonito, que eles querem se envolver sexualmente, né? Daquilo que eles querem ganhar de dinheiro, daquilo que eles querem ganhar de presentes, daquilo que eles querem ser aceitos como seres diferenciados, únicos, que na verdade cada ser humano ele é único, sim, né? Todos são semelhantes, mas são diferentes entre si. Mas estamos falando de conceitos, de rótulos ilusórios, que estão aqui sim para serem usufruídos, e não ao contrário, não se tornar escravos dessas situações, não se tornar escravos do dinheiro, escravos da política, escravos da sexualidade, escravos de ideologias, escravo de teologias, escravo de religiões, escravo de dogmas, de doutrinas, escravo de violência, escravo de destruição. Vós não percebem que o mundo como se encontra hoje está imerso em uma podridão, em uma situação na qual se fala muito de libertação, de salvação, de fé, né? Se fala muito de espiritualidade, mas essa situação, essa manifestação de espiritualidade, em vez de estar trazendo orientações que libertam, que está em correspondência com a verdade, estão trazendo orientações que estão fazendo o seu campo vibratório magnético, a sua condição que já é limitada, estar ainda mais densa, mais limitada. Quanto mais densa o seu padrão vibratório, mais pesado é o seu fardo, mais lentos são os seus passos, mais dificultuoso, mais sofrido. Não se alimentem, porque todo dia tem alguém falando que vai cair um cometa na Terra, que vai cair um asteroide, que vai cair não sei o que a Terra vai explodir, que não sei mais o que. E as pessoas deixam de poder manifestar coisas grandiosas, como a lei da atração, de poder atrair através da sua condição vibratória e magnética, fartura, abundância, saúde, prosperidade, harmonia, equilíbrio entre razão, mente e emoção, que vai colocar na mão de cada um de vós a possibilidade de ter uma chave mestra para que vós usufrua o que tem aqui em cima da terra, porque aqui está para se sentir, está, mas se existe uma boa comida, por que não comê-la? Não se pode se tornar escravo, viciado naquela comida. Porque não pense que vício seja só o cigarro, a bebida ou drogas. Não, existe o vício da sexualidade, o vício da comida, o vício de beber suco. Não, eu não posso ficar sem esse suco. Se a pessoa não toma, ele começa a passar mal. É uma simples manifestação de que a pessoa está viciada, dependente, ele se tornou escravo daquilo. E é para estar ao contrário, aquilo está para te servir. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente, boa parte de vós, vós estão vivendo calamidades, vós estão vivendo desgraça, vós estão vivendo, né, situações ali de desastres, de limitações, de violência, de todo tipo de violência,
Porque vós estão se permitindo que isso adentre o vosso ser, a vossa casa, a vossa família, os vossos caminhos. Não adianta vós estar ali ajoelhada, rezando, procurando manifestar a sua fé, mesmo estando nas trevas da ignorância, e vós levanta dali e depois a parte do seu dia é vendo sobre desastres, é fofoca, é intriga, é depravação, é luxúria, né? É passar por cima dos outros, é vingança, é disputa. Do que valeu querer se conectar com algo sutil por 10 minutos, 20 minutos, meia hora ou uma hora que seja, que parte dos vossos dias, que vai ser cerca de ali 8 ou 10 horas, está ligado a essa situação. Esse balanço é descomunal, é desproporcional, e vós estão atraindo por afinidade aquilo que vós estão vibrando, aquilo que vós estão em maior quantidade dentro de vós. Mesmo que vós tenham um coração bom, mesmo que vós seja trabalhador, o ser trabalhador, o ter um bom coração, não vai fazer com que vós tenha bom resultado. Não adianta ter bom coração, mas está ali enfiado na pornografia. Já dissemos lá atrás, falamos sobre isso, pornografia, o que tem de errado. No ato em si não tem nada de errado, porque as pessoas são hipócritas. A maior parte da humanidade está fazendo aqueles atos ali que são ali naturais. O que não é natural é a ilegalidade da situação que quer passar naquelas situações. Que é o quê? Que é a mulher ou o homem que é casado, que se envolve com a vizinha, é a mãe que se relaciona intimamente com o filho, é o pai com a filha, é o tio com a sobrinha. É esse tipo de situação que vai pender o quê? Para perversões, para partes obscuras, que vão pender para partes mais obscuras ainda. Tem muita dessa situação. Muitas pessoas já estão vivendo o fim dos tempos, antes dele mesmo chegar. Ou não é verdade que existem pessoas que estão sendo soterrados quando tem grandes chuvas? Por quê? Porque essas pessoas, eles estão nas trevas da ignorância, não é por maldade, é por condicionamento, por influência, porque o meio que vós se permite estar te influencia com o passar do tempo. Experimente vós que nunca xingou, começar a frequentar uma roda de amigos que xinga toda hora, a todo momento. Inevitavelmente, ali na frente, vós vai também começar a xingar. Não é porque vós são fracos, é porque a carga energética e vibratória vai fazer com que isso acabe acontecendo. E isso podemos colocar isso em diversas outras partes da vida. Assim como moças de família, moços de família, quando eu falo de família, são pessoas de bem, que acabam se envolvendo com prostituição e tudo mais. Por quê? Porque existe uma ignorância, não se sabe o que verdadeiramente está acontecendo, porque não dá abertura para essa verdade. Dar abertura não é simplesmente chegar e falar, olha, a partir de agora então eu dou abertura, quero que as coisas cheguem até mim. Não, isso precisa ser sincero, isso tem que partir de cada um de vós, fazer aquela introspecção, aquele exame de consciência e ser verdadeiro consigo mesmo. Olha, eu tenho sido pervertido, eu tenho sido desonesto, eu tenho sido mentiroso. Porque não adianta as pessoas agirem com hipocrisia. Todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, são mentirosos. Todos os seres humanos são falsos. Todos os seres humanos são prepotentes, são arrogantes, são intolerantes, são preconceituosos, são violentos, são vingativos, só que em níveis
que diferenciam um dos outros. Tem aquele que é invejoso, mas a inveja dele é tão pequena que isso acontece no decorrer da vida esporadicamente. Outros estão em um meio termo de mentira, de inveja, de vingança, né? Que ele só manifesta aquilo quando ele vem cutucado com vara curta. Aí ele não mexe com ninguém, mas mexeu com ele, aí sim. E existem aqueles que estão completamente desequilibrados, são aqueles que se identifica claramente, que são invejosos, que eles sabem que eles são violentos, que eles estão no desequilíbrio, estão nos extremos. Mas a realidade é essa, que todos estão experienciando. Por quê? Porque a experienciação é passar, é o sentir, é o experienciar essas situações. Da inveja, da mentira. E muitos vão se chocar com isso. Não, eu não sou mentiroso. Faça um exame de consciência. Ah, não, mas a mentira que eu falei ali não é uma mentira. Aquilo é uma mentira boa, porque foi para o bem de fulano. Existe o roubo pequeno ou roubo grande? Ou a partir de que quem roubou um palito de fósforo é o mesmo roubo de quem roubou a casa? Dentro daquilo que são os conceitos da lei e da justiça, roubo é roubo. Então mentira é mentira, inveja é inveja. Ah, não, mas sim. As consequências energéticas da lei de ação e reação vai estar ligado ao grau de intensidade de cada uma dessas coisas. Se o grau de intensidade de um mentiroso, de um manipulador for pequenininho, que acontece de forma esporádica, então esporadicamente vai acontecer uma situação ou outra que lhe incomode, que ele vai ter os resultados desse plantio. Agora, aquele que está demasiadamente usando de manipulação, de mentira constantemente, esse será arrastado mesmo pelo pêndulo da ação e da reação, da causa e do efeito, de uma forma monstruosa, de uma forma intensa. Quando aquilo acontecer, a queda vai ser grande. Não permitam. Pode sim manter-se informado como estão as coisas do mundo, o que está acontecendo. Isso é plausível, isso é aceitável. Mas não ficar habitolado naquilo ali, preso. Ai meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Né? E daí começa a colocar um monte de coisa dentro de casa. Aquilo não vai te salvar. O que vai te salvar é a verdade. É o conhecimento, não é o medo. O medo é fruto da falta de conhecimento. É fruto da ignorância. Quando se tem conhecimento, não só conhecimento intelectual aqui do plano material, mas começa a ter esse conhecimento dos planos invisíveis, que está ligado à divina essência, ao seu espírito. Isso passa a ser o quê? Pérolas de sabedoria. É isso que vai e pode te salvar. Não achismos, opiniões, quem sabe, talvez. Nada disso vai te salvar. Achismo, opiniões, quem sabe, talvez, tem feito vós experienciar e viver o que vós tem vivido. Não dê ouvidos, não fique ali. Viu uma coisa? Muito bem, né? Seja coerente para com aquilo. Porque mesmo que, digamos que um cometa fosse cair amanhã na Terra, o que vós ia poder fazer? Responda sinceramente. O que vós ia poder fazer? Vós ou qualquer outra pessoa? Porque tem esses iludidos ainda de algumas pessoas que são aquelas pessoas que chegaram e construíram, têm grandes impérios passando em cima de tudo e de todos,
vendendo até os parentes se for necessário, que eles ali estão construindo abrigos para se proteger de catástrofes e desastres naturais, que aquilo que a espiritualidade faz é rir, porque quando tudo começar a se manifestar verdadeiramente, o que eles estão construindo é insignificante. É como tentar bloquear a passagem de um elefante com uma folha de papel. Não vai conseguir. Não adianta quantos metros de cimento armado, ou de aço, ou de ferro, possa ser utilizado como armação, como gaiola para tentar se proteger de alguma coisa. Estamos falando de algo pequeno, ínfimo, contra forças da natureza, que são descomunais. Certo? Então, o que vós poderia fazer? Não tem nada que vós possa fazer. A única coisa que vós pode fazer é vós estar de acordo com aquilo que é mais importante, estar ligado àquele que tudo pode verdadeiramente, o incognoscível, o todo-poderoso. Por quê? Porque vós estará estando em ressonância com isso. Se acontecer, provavelmente vós será pouco daqueles que restarão em cima da terra, que não serão atingidos, que poderão sobreviver a esse tipo de situação. O fim dos tempos então existe. Vamos colocar que o fim dos tempos está sempre relacionado a esses finais de grandes ciclos. Né? Estamos em andamento para o encerramento desse grande ciclo. Só que isso demora tempo, não temos como dizer o dia nem a hora, nem nós, muito menos quem está encarnado. Muito menos quem está encarnado. Que está recebendo canalização, quem sabe do quê? Muitas vezes do próprio Yahvé, ou dos seus agentes, porque ele não trabalha sozinho. O momento é de atenção, de escolha, de atitude, de coragem, de poder viver o novo. Não tem como vós viverem o novo trazendo consigo coisas velhas. Espero que essa orientação tenha sido clara o suficiente a respeito daquilo que é os 3 dias de escuridão, a respeito daquilo que é o fim do mundo, ou que seja o fim do mundo que cada um está vivendo todos os dias. A violência, os abusos, as tormentas, as tribulações que cada um está passando os seus dias, é devido àquilo que está permitindo estar dentro do próprio ser, da própria casa, do seio da família, dos seus caminhos. E aí encerramos esse assunto a respeito dos 3 dias de escuridão e também da situação do fim do mundo. Vós tem tempo para poder ali se preparar. Vá sendo melhor um pouquinho assim. Vá mudando, vá substituindo. Não é guerrear. Vós nunca vai vencer a inveja. Vós nunca vai vencer a violência, a intolerância. O objetivo não é lutar como vós aprenderam, foram programados lá atrás, pela lei da espada, do olho por olho, dente por dente. Não, é através da inteligência, da sabedoria, do discernimento que vós vão conseguir ferramentas para ir retirando aquilo que é nefasto, aquilo que é limitante, para agregar, para colocar no lugar aquilo que vem a somar, a multiplicar, a estabilizar, a evoluir. Para concluir, vou falar sobre um aspecto. Porque tem muitas pessoas que estão muito ligadas
né, intimamente a conceitos religiosos, filosóficos, e tem aquelas pessoas que são mais céticas, que já dissemos aqui, exige um nível de ceticismo, mesmo para estar dentro de um caminho espiritual, mesmo para um caminho de despertar, mesmo no caminho da verdade, que são etapas diferentes, e vamos falar disso também mais para frente. Tem que se haver um nível de ceticismo. E para quem tem um nível de ceticismo, vamos falar então sobre ciência, sobre tudo isso. Existe um experimento físico, da física quântica, que se chama o experimento da dupla fenda, na qual existe uma situação onde cientistas criaram uma máquina específica para disparar porções de partículas. No meio do caminho existe aquilo que é uma placa, onde existe duas fendas, duas aberturas, aonde essa máquina que dispara em direção a essa placa, essas partículas vão passar por essas duas fendas. Então os cientistas fizeram essa experimentação. Do outro lado da placa tem a parede. Após terminar de disparar essa quantidade enorme de partículas, foram até a parede para ver o resultado da intensidade dessas duas marcas que deveriam estar ali. E se surpreenderam porque encontraram diversas outras marcas na parede. Não só duas, mas outras diversas. Em um padrão, não aleatório, mas em um padrão, que foi então chamado padrão de interferência, assim é conhecido. Padrão de interferência, guarde esse termo. Então não acharam possíveis. Por quê? Porque partícula não vai gerar padrão de interferência, porque o que gera padrão de interferência são ondas. Então o que aconteceu? Ninguém tinha explicação. Porque aleatório não era. Se pegou numa quina dessa fenda e foi para a direita, foi para a esquerda, foi para cima, foi para baixo, não poderia manifestar-se em um padrão de marcas semelhantes às duas fendas lá na parede. Então esses cientistas criaram um mecanismo de observação para estar olhando o que estava acontecendo nessas duas fendas aqui, na hora da passagem da partícula para a parte de trás. O que acontece? Então eles disparam novamente já com esse mecanismo de observação, e daí o que se manifesta lá na parede o surpreende novamente, porque daí não tem mais o padrão de interferência de várias marcas, mas sim somente as duas marcas das duas fendas, das partículas que passaram e atingiram a parede e formaram duas marcas, idênticas às duas fendas. Isso se tornou uma incógnita a ser resolvido pela física quântica até os dias de hoje. Mas aquilo que é um outro lado do conhecimento, da ciência, porque magia também é uma ciência, só que a humanidade não tem acesso livre a esse conhecimento. O que está acontecendo então? Tudo é em virtude do observador. O ato da observação é o que vai definir as coisas. Sem o mecanismo, quando eles fizeram o primeiro experimento, eles estavam simplesmente vendo a situação, o acontecer das coisas. Quando eles passaram a observar minuciosamente, a coisa mudou. O padrão mudou. Porque o que estava sendo disparado era partícula, não eram ondas, para manifestar lá o padrão de interferência. O que isso tem a ver com a minha vida, seu Marabô?
O que tem a ver com o fim do mundo? O que tem a ver com as situações que eu esteja passando na minha vida? Tudo. Tudo com aquilo que eu acabei de dizer, que é aquilo que vos permite entrar para dentro. Porque a máquina que está disparando partículas, vamos colocar no lugar de partículas informações. É o que está ao seu entorno. Pessoas, locais, cores, eventos que estão sendo disparados e estão passando por essas suas duas fendas. Ou por essas duas, porque às vezes vós pode estar só ouvindo. Se vós estiverem simplesmente vendo as situações como estão acontecendo, isso se tornará na parede ou dentro da sua tela mental um padrão de interferência. O que é o padrão de interferência na minha vida, seu Marabô? É quando vós precisa, por exemplo, de uma resposta óbvia e precisa. Porque a resposta óbvia e precisa faz vós não perder tempo, faz vós ser mais assertivo, mais preciso, mais vitorioso. Padrão de interferência significa que vós vai ter incontáveis novas dúvidas, porque vão se manifestar várias probabilidades. E daí até vós experienciar cada uma dessas probabilidades que vai se manifestar na sua tela mental, vós perdeu muito tempo. Tempo é igual a vida encarnada e experienciada. E muitas vezes vós vai escolher uma probabilidade que é um caminho que é limitado, que não tem continuidade, que não tem resultado. E daí vós vai partir para outro caminho, e depois para outro caminho, até vós poder acertar aquilo que é ideal. Vós perdeu muito tempo, vós errou, vós tropeçou, vós se machucou, vós caiu, vós se iludiu, vós se frustrou, vós se entristeceu, vós se irou, vós julgou. Quando vós passam a agir de forma sábia, de forma sucinta, de forma responsável e não de impulso por emoção, que vós começa a observar as coisas, como eu sei que eu estou observando, seu Marabô? Se vós, vou dar um exemplo, se vós vê alguém na rua agredindo o outro, aquela pessoa que está só vendo as coisas, ele vai olhar e vai falar, olhe lá aquela pessoa, ele é mais forte, está batendo, surrando o mais fraco, é um covarde. Vai ter todo tipo de ofensa, de julgamento, de apontar de dedo. Quem estiver observando, ele vai ver aquele fato, ele pode se chocar, se entristecer, mas ele não aponta o dedo, porque ele vai ver a seguinte coisa, aquilo que a maioria não está vendo, que são as energias, que aquela pessoa está agindo de forma irada, com raiva, está se vingando, está se impondo. Então, para quem observa, ele não está olhando e falando, olha, aquela pessoa lá, ó, é um ignorante, aquele é um abusador, aquele é um covarde. Não, ele vai parar de apontar o dedo, quem está observando. Ele vai ver, olhe, o que a raiva, a energia da raiva, da vingança, da intolerância faz com que um ser humano seja capaz. Essa qualidade do observador é essas informações que vos permite entrar e como elas entram. Como a experiência física da dupla fenda, da física quântica. Se vós simplesmente estão vendo, são padrões de interferência. Então vós vai apontar o dedo, vós vai escolher, né, situações, atitudes, lados que vão lhe colocar em situações completamente de desequilíbrio e incoerências, frustrações e tudo mais que acabei de dizer. Se vós começam a observar e ser mais seletivos
para permitir entrar na sua vida, no seu ser, no seu caminho, na sua família, na sua casa, aquilo que agrega, aquilo que é libertador, aquilo que está ligado com a verdade, vós faz com que o padrão de interferência suma e reste aquilo que verdadeiramente é, que é mais focado, é mais objetivo. Com esse exemplo de física que está aqui, que vós podem pesquisar, vós podem ver os registros, tem aquilo que são, né, explanações escritas, ilustradas desse experimento, vós trazendo isso para a sua manifestação, para a sua experiência, vós pode identificar que é isso que está acontecendo. Boa parte de vós estão vivendo em um padrão de interferência, que uma coisa está interferindo na outra, não por equilíbrio, não por coerência, mas sim por choques que vão gerar outras ondas e outras probabilidades e outras dúvidas e mais dúvidas. E em dúvidas significa não ter certezas, não ter verdades, e isso traz insegurança, traz medo, traz pavor, traz temor. Que vai trazer mais trevas de ignorância, mais violência, mais ódio, mais desequilíbrios. E em retorno disso tudo, mais escassez, mais sofrimento. Podemos dizer que frações desse fim de mundo estão acontecendo toda hora, a todo momento. Vós podem escolher estar vivendo já um novo ciclo, uma nova terra, de estar se tornando o trigo e não permanecer como o joio. Isso é o suficiente por hoje. Saravá para quem é de Saravá.